Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esta noite maravilhosa. Vocês que aí estão nos acompanhando, estão me ouvindo bem? Né? Você que está entrando, né? Olá, Gisele, tudo bem? Da conscientização, autismo, né? Que maravilha ter você aqui. A minha esposa, Beth, está aí conectada. Vocês estão ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Como que está o áudio aí para vocês? Vamos ver aqui. Como que está o áudio para vocês aí? Gente, a Gisele tem um trabalho maravilhoso, né? Aqui na região de Londrina. Gisele, temos que marcar aquela live para muito bacana, porque o trabalho que você faz é maravilhoso, a magnitude dessa semana que você tem que está, né, aí, que está acontecendo, né? Precisamos colocar aí para o povo ver, né? Para a comunidade ver. Olá, Instituto ABCWRW, Dr. Rubens e doutora Alessandra e toda a equipe. Que bom. Aguardando aí as nossas convidadas aí estarem aqui, né? Olha aí o Instituto, olha, gente, o que falar desse Instituto, né? Do Dr. Rubens, doutora Alessandra, de todos aí, essa equipe maravilhosa. Olá, Fabia, é isso? Né? Sejam todos bem-vindos. Eu quero convidar você, ó. Esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, do meu dedo aqui, né? Um aviãozinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Que você possa compartilhar aí com as pessoas, para convidar mais pessoas. A nossa convidada, hoje nós temos uma convidada mega super especial, duas pessoas maravilhosas, né? Então, deixa eu ver se tem, porque são duas pessoas que estarão conosco aqui no Dislexia Paraná. Então vá convidando mais pessoas, vá chamando, né? Vamos ver aí, vá chamando mais pessoas para estar aí conosco, porque hoje é um tema muito importante que vai fazer parte de uma caminhada que vamos fazer até um grande encontro que irá acontecer, né, em agosto, tá? Sobre a dislexia. Olá, olha o pessoal do NEA, maravilhoso aí, que está conosco, conectado aí. Gente, olha, são pessoas maravilhosas que estão conosco. Gisele, NEA, o Instituto ABCWRW, o Dislexia Rio Grande do Norte, né? Então, vamos lá. Ó, eu estou com uma das convidadas aqui conosco aqui, né? Vamos ver a doutora Ângela. Cadê a senhora, doutora Ângela? Né? Olá, Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda a esta noite aqui no Dislexia Paraná. Nós vamos falar, olha, de um momento muito bacana, de algo muito importante para as nossas famílias, tá? Para as nossas famílias, a nossa comunidade, toda a nossa comunidade, nossa sociedade, né? Vamos ver, doutora Ângela Matilde. Vamos ver se ela já... Doutora Ângela, cadê a senhora? Ah, ela aí. Bom, gente, eu vou adicionar essas maravilhosas pessoas. Vamos lá. Temos... Para entrar as duas. Olá, Eliara. Olá, boa noite. Meu Deus, mulheres ilustres. olha só, boa, gente. A gente está junto aqui de falar de um tema que a gente ama muito, né?
Com Nossa, é certeza. demais. Ó, vocês estão sendo prestigiados por pessoas maravilhosas. Ó, temos uma oftalmologista aqui, doutora Juliana, né? Bacana. A Gisele, ela é da conscientização do autismo aqui de Londrina e região, está acompanhando a gente. Doutora Ângela, a senhora precisa conversar com ela, viu, doutora Ângela? Ah, vai ser um prazer. E, gente, olha, nós estamos fazendo toda essa movimentação, você que está nos acompanhando, por movimento desta mulher aqui, ó, desta grande mulher, doutora Ângela. Eu falo isso dela porque ela, olha, ela é uma grande mulher que faz as coisas, bum, acontecer, né? E ela me movimenta, ela move um aqui, move um de norte a sul, de leste a oeste, esse Brasilzão, né? E, e ela resolveu, né? Resolveu com um coração gigantesco, né? Fazer um movimento aqui no Paraná. Mas que ao longo das lives, né, doutora Ângela? A gente não pode contar de uma Isso, vez, né? isso. Vocês vão conhecendo. E hoje ela movimentou esta outra mulher aqui, ó, Eliara. Obrigada, e é uma honra estar presente. Você, Marcos, como sempre, muito generoso. Obrigado pela parceria de sempre. E é uma honra, doutora Ângela, já te conheço do simpósio, mas a senhora não me conhece. Então, estar aqui sendo Obrigada. prestigiada é uma bênção. Doutora Ângela, a senhora quer contar um pouco da senhora? Lógico que as pessoas já assistiram a outras lives, mas quer contar um pouco da senhora? Eu não estou ouvindo direito. A senhora quer Deixa eu contar ver um se eu pouquinho tirar da o fone senhora? aqui vai melhorar. Peraí. Ah, sim. Ó, o pessoal do Dislexia Mato Grosso está conosco. Olá, gente. Ah, melhorou. Melhorou? Tirei o Ó, fone. o Dr. Rubens. Ah, o Dr. Rubens está com a gente também. Olha quanta gente. Ó, que coisa boa. Nossa. Gente, a coisa mais linda é quando a gente gesta, né? Gestar uma coisa e nesse gestar a gente tem expectativas maravilhosas. É o que vem nascendo de vocês. Vocês estão gestando uma história e uma história com fundamento. E as pessoas têm conhecido realmente o que é dislexia, o que fazer, como fazer, e não simplesmente en passant. Não, então vocês estão de parabéns, e muito parabéns mesmo. Olha, Eliara, você viu a responsabilidade que essa mulher jogou no nosso colo, né? Friozinho na barriga. Realmente, doutora Ângela. Mas na verdade, né, tudo isso tem um propósito realmente. E acho que o caminho das associações é, sem dúvida nenhuma, um caminho para ajudar, para apoiar as pessoas, né, que precisam de ajuda, assim como eu precisei e às vezes ainda preciso, né, outras pessoas que estão só, né, não precisam mais ficarem sozinhas, né, tem um grupo que pelo Brasil, né, existem vários grupos falando sobre a dislexia e que pode vir a contribuir, te ajudar, né, e seja você professor, seja você pai, mãe, né, seja você pessoa com dislexia, enfim, várias possibilidades, né. E, doutora Ângela, já que a senhora jogou essa responsabilidade, essa criança, né, que estamos gestando para nós, né, porque a senhora tem uma grande história com a dislexia, né, vocês perceberam que eu falo com a mão, né, então quando a gente se conhecer pessoalmente, não se preocupe. Hoje nós temos um tema muito importante para explanar, para explorar, né. Nosso É? cabelo, nossa linda. Vocês percebem?
Vocês percebem que pessoas importantes, Eliara, todo mundo, né? Pessoas maravilhosas que estão nessa live, importantíssimas, estão aqui, né? E, doutora Ângela, a senhora ajuda a gente, porque tem a senhora que nos entregou todo esse movimento também, viu? Essa live de hoje. A senhora vai falando aí, os olhos da senhora é ligeiro, hein? Tá. Tem muita gente legal. E nesse tema de hoje, né, os grupos de apoio à dislexia, né, a sua importância, onde encontrá-las. Porque a gente vê muito nos grupos de WhatsApp que pessoas ainda nos perguntam se existem grupos de apoio, grupos de pais, né? Eu conheci uma mãe, né, nesse final de semana da cidade vizinha nossa, Rolândia, a cidade de Rolândia, que eu fui visitar um amigo, ele é tatuador, e aí começamos a conversar. E o tatuador, ele é disléxico, né? E ele estava tatuando esta mãe, que ela falou, meu filho tem TDAH, e eu queria saber desses grupos de apoio. Eu falei, então seja bem-vinda, né? Então, ela falou que eu não sei onde encontrá-las. Então, senhorita Eliara, né? Gostaria que você se apresentasse para que as pessoas entendam, conheçam você, de qual a sua localidade, né? E elas saibam onde procurar vocês. Então, boa noite. Meu nome é Eliara Trevensoli Gobi, eu sou psicóloga, eu sou natural de Campinas, São Paulo, né? Vivi lá até os 36 anos, e aí, há aproximadamente 8 anos, nós estamos no Rio Grande do Norte, em Natal. E além disso, né, aproximadamente uns 6 meses atrás, por ser mãe de uma criança com dislexia e esposa também de uma pessoa com dislexia, acabamos formando a Associação do Rio Grande do Norte de Dislexia. E a gente chama de APD, né, que é a Associação Potiguar de Dislexia. E é isso. E hoje eu sou a presidente dessa associação. Nome bonito, hein? Você viu, doutora Ângela? Nós estamos com a presidente da Associação Potiguar do Rio Grande do Norte. Da dislexia, né? E o movimento, os verdadeiros movimentos acontecem com verdadeiras histórias, não é? Olha, que lindo. Nossa. Na verdade, essa história, ela surge, né, da minha própria história pessoal, né, doutora Ângela? Né? Começa, acho que esse é o diferencial, é quando começa por mim, mas vai além de mim, né? Então, assim como com os pais da nossa associação, então, cada um tem a sua história e que pode percorrer essa caminhada e poder chegar a outras pessoas, sejam profissionais, sejam pais, sejam pessoas com dislexia. Que coisa boa, Lourdes Eustáquio. A Lourdes Eustáquio é uma das maiores escritoras de livros paradidáticos, de alfabetização. Você está anotando os nomes aí, né, Eliara? Porque você vê que daí depois a gente copia, né? Essas pessoas ilustres todos aí que vão aparecendo, vão aqui prestigiando essa live, né? Eliara, com quantas pessoas, assim, vocês iniciaram a associação? Então, a APD, ela surgiu no ano passado. Os diretores, né, que hoje representam a diretoria da APD, estávamos em um projeto, nós estamos em um projeto da Universidade do Rio Grande do Norte, chamado LEIA, com a professora Cíntia Salgado. E aí, nesse projeto, nós acabamos nos conhecendo. Amo a Cíntia. É muito querida. Ela é muito querida, a doutora Ângela.
E aí, por conta desse trabalho lindo que ela foi desenvolvendo e ainda faz com os pais, é que nós acabamos nos conhecendo. Então, ela inclusive falou, né, comentou sobre a possibilidade e só me deu um nome, né, a Gabriele. Na verdade, a autora, e eu brinco que a mãe que nos pariu, é a Gabriele Coure, do Mães do Brasil, da Dislexia MT. Então, ela é a responsável, né, disso tudo. E aí, né, respondendo a sua pergunta, surgiu esse grupo de pais, começou com 5 pais, que hoje são os pais da diretoria. E mais 2 que não quiseram participar da diretoria, mas continuam na associação, né, como associados. E aí nós fizemos esse grupo de pais, que tem um formato de associação, porque nós estamos nessa fase de estruturação, para que a gente possa formalizar, inclusive, um CNPJ, e aí se tornar de grupos de apoio, né? Porque hoje a gente não é só para pais, né? A gente também recebe profissionais, recebe professores, e aí a gente poder também falar com essas pessoas a nível de leis, poder levar, e para isso a gente vai precisar formalizar, né, um CNPJ e transformar de grupo de apoio para... Doutora Ângela, a Eliara deu uma travadinha aqui, mas a gente continua. Vou fazer uma pergunta para a senhora. Essa movimentação dos pais, né, no grupos e associações, como que a senhora enxerga isso? Né? Vamos falar, porque a gente está aqui como a Eliara, eu, como grupos de pais, mas a senhora como na parte clínica, parte profissional, como que a senhora vê isso? Agora fui eu cair. Ó, tudo começa, como a Yara falou, tudo começa com a parceria das famílias. Então, um dos maiores erros é começar pelos profissionais. Tem que se juntar enquanto famílias, porque a família, ela quer solução, a família quer direção, a família quer acolhida, é uma coisa muito forte, porque a acolhida leva um a abraçar o outro a conseguir, né? E o médico, os profissionais são muito bons também, mas a questão deles é o próximo. Mas quando está em paz, com os pais, a história se multiplica. Não é sintoma mais, é história, passa a ser segredo, né? Um pode confidenciar ao outro. E como ela bem disse, né? Começou com 5 pais. Os 5, vários quis ficarem na diretoria. Os outros não ficaram na diretoria, mas estão lá sistematicamente trabalhando. Isso é o quê? O que juntou esse povo? História. Então, quando a gente fala que a escola precisa da parceria da família, que precisa entender como fazer essa parceria, a escola precisa ouvir a história, né? Ouvir, saber da história, o que está acontecendo, o que deixou de acontecer, o que falta, o que não falta, o que ela pode fazer, e não simplesmente falar, senta aqui, fica ali, escreve aqui, fala assim, repete lá, passa dedo, faz isso. E ninguém pergunta para a criança assim,
como que é a melhor forma para você ler? Qual que é a melhor forma para você escrever? Qual que é a melhor forma de você sentar? Uai, o desejo é sempre do profissional? Não. Tem que ter um desejo aí da criança, tem que ter o desejo da família. E eu acho lindíssimo o que a gente está fazendo com Leia, é ouvir esses pais, sabe? Ouvir, tem que ouvir. Enquanto as histórias não forem contadas, só vai existir sintoma. E para sintoma, tem remédio. E só remédio, a coisa não caminha. Inclusive, não tem remédio para dislexia. Então, precisa de quê? É acolhida. A escola precisa entender, ouvir, e não falar, lá vem o chato, lá vem a chata, lá vem a lá, lá vem aquilo. Uai, gente, os pais só são chatos quando eles Doutora Ângela travou. estão recebendo aquilo que eles acham que lhe compete. Mesmo. Que você passa a ser o quê? Ele vai aprender, né? Então, eu vou fazer reunião de pais, eu vou convocar as gestoras, vou convocar as professoras, eu vou aprendendo, eu vou levar para lá, eu vou incentivar. Agora, se meu filho não cabe nesse lugar, não insiste não. Não insiste não. Porque não vai receber o que precisa. Então, você precisa encontrar, né? O sujeito precisa encontrar. Eu falo que escola e família tem que ser igual namorado. Tá? Se deu certo, sai fora de uma vez, porque é divórcio na certa. Muito bom. Sim. Por isso que eu gosto da doutora Ângela, ela dá na bucha, né? Mas é verdade. E sabe uma coisa interessante, falando sobre escuta, né? Quando nós realizamos a nossa primeira reunião aqui de pais, né? Nós iniciamos este ano, né, reunião de pais. Uma das famílias olhou para nós e falou assim: nossa, que bom, não estou mais me sentindo sozinho. Aí. Né? Ela se sentiu acolhida, demos as mãos e vamos ter a próxima reunião esse mês. E são famílias maravilhosas. Né? E então, adentrando nessa escuta, Eliara, vamos fazer um combo de uma pergunta para você, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Mas pode ser parte a parte, né? Porque como que foi e como que está sendo a aceitação das famílias, escolas, professores, né? Como que eles estão reagindo à ação, à movimentação da associação? Sim. Então, a gente percebe que a informação e a orientação da associação é a base do nosso trabalho, né? Então, tirar as pessoas da escuridão, da ignorância, é o nosso caminho, né? E para isso a gente precisa capacitar os pais, os educadores, né? Mesmo que seja para escuta, né, doutora Ângela? Às vezes não é necessariamente só com conhecimento, mas é para que a pessoa tenha um pouco mais de calma, que ela possa olhar para aquela criança, que ela possa olhar para aquele aluno e poder entender o que está acontecendo, né? Claro, com a ajuda dos profissionais sempre, né? É para isso que existem, né? Mas essa escuta da escola, essa escuta dos pais, né? É importante, e isso é um trabalho que a associação tem feito no sentido de ajudar essas famílias
E a nossa surpresa, inclusive, tem vindo muitos professores para a associação. Né? Porque a gente colocou como grupo de apoio, a gente não especificou só para os pais, né? Então, o que a gente percebe? Olha só, da nossa associação hoje, nós hoje temos 50 pessoas. 30% são famílias. Então, daqueles 5 que somos nós hoje da diretoria, esses pais, daqueles 5, hoje nós somos 15 famílias. E, além disso, 6 já são adultos e são pessoas com dislexia, 4 fazem parte do nosso apoio, 4%, mas 30% são profissionais da educação e da saúde do Rio Grande do Norte. E aí, como a gente deixou o grupo aberto, também tem 20% de profissionais fora do estado. Então, são perto aqui da região Nordeste e Norte, que fazem parte também da nossa associação. E aí, o que a gente percebe é que essa adesão das famílias, elas estão vindo de uma forma gradual. Percebam, há 6 meses atrás, nós éramos em 6 apenas, porque uma que não está na diretoria, mas ela também é mãe, né? E aí hoje nós já estamos com 5, com 15, né? Então, em 6 meses depois. E além disso, assim, que é quando você fala da aceitação, né? Que a queixa comum aos 15 é a mesma, né? A dificuldade do diagnóstico, dificuldade de acesso, né, das escolas, em relação às adaptações para os nossos filhos, as dificuldades, inclusive, de intervenção, né? E aí, né, sendo essa queixa comum, quando a gente se encontra, né, a gente se encontra e a gente tem um espaço de desabafo, a gente tem um espaço para tirar dúvidas, a gente tem um espaço para poder pensar em estratégias de ir até a escola, como falar com a coordenadora pedagógica, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A Pri, da Dislex Bahia, sugeriu, e eu fiz isso com o meu filho esse ano. Eu preparei uma cartilha sobre dislexia, entreguei, porque esse ano ele foi para o 5º ano, para cada professor dele, né? Que são vários, né? Não é apenas um, como era até o ano passado. Entreguei, expliquei, fiz uma cartinha, me apresentei, era na reunião de pais, né? Eu sabia que não ia ter muito tempo para diálogo. Mas eu percebi que a gente tem que encontrar espaços e mecanismos, estratégias para chegar até o professor. Então, foram jeitos, estratégias que eu ouvi de outras pessoas, de outras mães, e que me ajuda com o meu filho, assim como essas estratégias podem ajudar outras famílias, né? Então, eu dei, por exemplo, esse exemplo, né? Mas a gente percebe que hoje, algumas famílias que antes eram mais... ficavam numa postura mais de combate mesmo, de briga com a escola, hoje já entenderam, depois de algumas conversas, que não é esse o caminho. É como a doutora Ângela falou, se existe um espaço dentro da escola que você pode conversar, essa escola te abre esse espaço, e você mostrar uma parceria, excelente, pode dar casamento, né, doutora Ângela? Agora, se essa escola já está te dizendo, olha, essa escola não é para você, né, não é para o seu filho, eu não atendo esse tipo de criança, né? Porque nos grupos eu tenho ouvido coisas assim desse gênero. Então, realmente, né, se você tem possibilidades, outros caminhos, busque outro lugar, né? Mas, e aí o que a gente percebe é essa aceitação, essa mudança de postura das famílias em relação, inclusive, às escolas, que têm ido buscar a parceria e não mais o embate, né? Eu acho que isso já é uma mudança, né, que a gente está vendo a sementinha, né, sendo plantada ali. E aí, como eu falei, né, uma outra coisa que a gente vem percebendo, a nossa adesão gradual de professores nas nossas reuniões.
porque as nossas reuniões são mensais também, com todo o grupo, né? Elas são semanais com o pessoal da diretoria, mas com o grupo todo são mensais. O que a gente percebeu? Nessa última reunião, nós tivemos 50 pessoas participando. Ou seja, além das pessoas associadas, que não eram todos, que estavam presentes, pessoas que vieram de fora, né? Então, você percebe que o potencial de trabalho que tem para se fazer, as pessoas estão necessitadas de informação, estão necessitadas de estratégia, né? De capacitação, para que possam enfrentar essa realidade, né, que é uma realidade para a vida toda, né, a gente que tem filho sabe disso, né. Então, esse é o trabalho que está sendo gradativo, mas está sendo crescente. Então, é dessa forma que a gente percebe que o nosso trabalho tem surtido efeito, aqui, pelo menos no Rio Grande do Norte. Doutora Ângela, diante dessa colocação da Eliara, ao longo desse tempo que a senhora também tem trabalhado, como que a senhora enxerga, vamos falar do Rio Grande do Norte, né, não a nível Brasil ainda, mas como que a senhora enxerga esse trabalho, né, essa adesão, essa procura para o Rio Grande do Norte, com esses profissionais e famílias? Excelente, porque já está convocando os profissionais. Então, quando começa a mistura da família com os profissionais, significa que esse lugar tem base. E isso é muito legal. E quando a Eliara fala assim, eu fiz uma apostila e essa apostila foi aceita, significa o quê? Que esse grupo realmente é um grupo de apoio, é um grupo de sustentação. Isso é muito interessante. Ela não chegou lá e falou assim, ó, eu escrevi, isso vai dar certo. Não, ela falou, eu fiz isso com meu filho e foi bom, eu vim dividir com vocês isso. Então, essa humildade, é sabedoria. É isso que as pessoas precisam entender, que a humildade é sabedoria. O sabe tudo não leva a ninguém a lugar nenhum. Ela não foi lá e falou assim, essa é a apostila do sucesso. Não, se para o meu filho deu certo, eu quero dividir com você. E ainda tem a questão do score, né? De quantas crianças foram beneficiadas com a apostila que ela criou. Isso aí, para o Leia, vai ser muito legal, vai ajudar bastante a Cíntia, vai ajudar bastante, formalizar mais esse grupo. Ou seja, daqui um pouquinho, é um grupo científico, é um grupo de busca. Olha que coisa linda! Então, vocês estão de parabéns, parabéns, está começando do lugar certíssimo. Muito certo. Gente, agora a dislexia tem um símbolo maravilhoso, né? O laço, aquele laço de duas cores. Eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Porque tem símbolo. Então agora você pode vestir a camisa do símbolo, a camisa da representação. Ou seja, estamos todos juntos no mesmo propósito. Então, o que eu tenho que desejar para você, sim, você está de parabéns. Porque se eu não tivesse também, eu ia falar, viu? Esse tipo de perigo. Obrigada, doutora Ângela. Mas, na verdade, eu tenho que dizer, né, que esse trabalho, ele foi sendo construído, né, eu não estou sozinha, e ele está sendo construído, inclusive, junto com Mães do Brasil. Então, assim, isso é fruto de muita gente, né, não somos só nós cinco, nós somos o eixo aqui no Rio Grande do Norte, né, eu falo nós, porque somos nós e a diretoria, né,
Deixa eu até explicar isso, porque assim, gente, o que eu percebo que todas as associações, normalmente elas vão, começa né, e depois vai chegando outros pais, vai chegando outras famílias. Aqui surgiu junto, então, diferente desse perfil, né, de que tem uma pessoa e depois foi chegando outras, nós 5 já surgimos juntos. Então, eu sempre vou falar nós, porque não sou só eu e a diretoria, somos nós 5 que teve esse trabalho desde o início, desde o primeiro dia, né? E aí, o que eu percebo é que esse trabalho, à medida que vai sendo desenvolvido, com apoio do Mães do Brasil, com apoio da Pri, com apoio da Marilda, né, do Dislexia MT, com apoio, enfim, né, de toda uma rede de apoio, é que vai construindo essa história, né, é que a gente vai formando a nossa identidade. Então, quando eu digo para vocês que a Gabi é a mãe, né, do Dislexia RN, é verdade, né, ela que nos pariu, né, mas a gente ainda está engatinhando, né, e ela que vai dando, o Mães do Brasil vai dando esse norte para a gente, para qual direção a gente tem que ir. Então, isso é fruto desse trabalho, de toda essa rede de apoio. E não posso deixar de falar da Alê do NEA, né, que é a minha parceira, que está sempre comigo e me ajuda em tudo. A Gabi é a mãe, eu falo que aqui no Paraná são 3 mães, né? A Gabi, a Angélica e a Marilda, né? São 3 mães do Dislexia Paraná. Então, só que tudo começou com a Gabi. Né? A Gabi é culpada de tudo isso, tá, gente? Lógico, com carinho com ela, que a gente tem um carinho com ela, muito grande, né? Com essa mulher, Sim. Uma grande guerreira, né? Sim. E é igual aqui no Paraná, quando a gente fala nós, né? Eu, minha esposa, meus filhos, a doutora Daniele Pedrazani, né? Agora conosco, né? Porque nós precisamos, sim, de amparo técnico, né? Porque a gente não pode só, às vezes, organizar os pais, mas precisamos ter amparo técnico para também amparar as famílias, né? E também outra pessoa que deu grande amparo, a doutora Alessandra, também não posso deixar de falar dela, né? E doutor Rubens, né? Alessandra A doutora Alessandra, ela fala assim, eu falo para ela assim, você está dentro de casa, Alessandra, você está dentro de casa, doutora Alê. E agora, o Rubens lutam pela causa. Lutam. Sim, e agora essa mulher aqui que está conversando conosco, doutora Ângela, né, que eu conheci ela no workshop, na roda de família, né, que teve o ano de 2020, né, conheci essa grande mulher que chegou assim, gente, a dislexia precisa ser falado assim, é desse jeito, tá? E sabe quando ela fala com propriedade? Lógico que ela tem propriedade, ela vive a dislexia, né? Como eu falei para a Gabi, né? Gabi, estamos com algumas mudanças aqui no Paraná, então cada vez mais nós precisamos viver mais intensamente a dislexia, né? E aí vocês devem estar observando, a doutora Ângela, ela tocou num assunto maravilhoso sobre o laço, né? E cada vez mais vocês vão ver, gente. A gente falando sobre o laço, a gente comentando sobre o laço. Tanto que, inclusive, a decisão, porque como nós somos ainda bebês, né, estamos começando a engatinhar, a logo da Dislexia RN tem as cores do laço, né, a gente optou por usar o laranja e o azul, então esse foi o propósito. Doutora Ângela, eu vou falar uma coisa para a senhora. Essa Eliara, com todo respeito, Eliara, ela fala assim que é um bebê, né? Mas essa mulher, nas reuniões, o conhecimento que ela tem, né? Eliara. Homem, não me deixe envergonhada, vamos seguir adiante. Essa é a primeira live de muitas. Teve muita gente que falou assim, não, Marcos, eu vou fazer só essa. Não, você vai fazer muito, né? Então é a primeira de muitas. Se prepara, tá? Marcos, só por Deus.
E, doutora, Que doutora coisa Ângela, boa, que posto, que a senhora vê, né? papo Doutora Ângela, gostoso. a senhora, o que a senhora acompanha, né, dos movimentos, dos grupos de apoio, né? Eu estou lançando a pergunta para ela, tá aqui. A senhora vendo toda essa movimentação, um dia nós entramos nesse assunto, né, para que a Liara fique também a par. A senhora acredita que todo esse levantamento que as associações realizam, as instituições realizam voltadas para a dislexia, pode se tornar, né? Talvez, a senhora me corrija se eu estiver fazendo uma pergunta descabível, né? Pode se tornar um embasamento científico para vir grandes mudanças na educação? Mais sábio que você fez. Porque isso tudo, né, que são encontros científicos, é encontro de pesquisa, metodologia assistida. Isso é ciência. Isso é ciência. Então, vocês estão fazendo história. História. Lembra disso para vocês nunca esquecerem, gente. Fazendo história baseada em ciência. Vocês não vêm só falar da dor, vocês também vêm falar da Sim, solução. E isso é sim, ciência. sim. Isso é uma coisa E, importante, né? Porque o espaço, Então, ele também tem espaço é para isso. dor, mas ele não é exclusivo. Na verdade, ficar só na dor não resolve, né? Não vai tirar a gente do lugar, né? Porque meu filho precisa se desenvolver, né? Então, a gente precisa buscar alternativas, a gente precisa buscar soluções, né? Dentro do que é possível, né? Seja na escola, seja em casa, É. seja, né, quando eles ficarem maiores, mais adultos, enfim, com certeza. O que quer grupo é o achismo, né? E a gente ter muito cuidado com esse achismo. Como a Liara falou, ela foi buscar o Leia, ela foi buscar a Cíntia. A Cíntia é um grande nome, é um nomão na área da linguagem, né? Então, a Cíntia deu a direção, a Alessandra com o Rubens. Então, são profissionais que têm embasamento e que têm condição de levar os grupos a um caminho de um retorno assim maravilhoso. Então, por isso que é importante juntar as associações agora, não só por território, mas pelo quê? Pelo objetivo científico. O que cada um está construindo? O que está construindo em Paraná? O que está construindo em Mato Grosso? O que está construindo na Bahia? O que está construindo? E isso fazer um grande levantamento para a gente ver aonde que chegou. e aí contribuir com médicos, educação, área escolar, área política e assim, né, sucessivamente, né? Uhum. Isso. É, é que Tem eu, laboratório, tem laboratórios lindíssimos, né? O Leia, o Lida, o Desapre, né? Tem o meu Cheats. Então, tem vários laboratórios que vão dar esse fundamento, né? Então, tem que buscar. Está precisando disso, disso, disso. Dislexia com essa comorbidade. O que nós vamos fazer? Vamos juntar, vamos trazer o profissional montar, né? É isso que tem que ser feito, é isso que nós estamos fazendo aqui. A ciência começa da insatisfação.
Acho que travou, Marcos. Eu falo demais, vocês vão falar. Não é que, não é que travou, doutora Ângela. Travou. Uma parte eu não ouvi. Ó, a doutora, acho que provavelmente a doutora Lê, ela colocou Instituto ABCD, ABD, o LIDA, o Cefac, e dentre muitos, né? E, Eliara, né, assim, a gente sempre tem, eu vi um comentário que a gente sempre tem um propósito, né? Todos nós precisamos ter um propósito, né? Eu converso muito isso com a Lê. O que levou todos vocês aí da associação, né, Potiguar de Dislexia, né? O que moveu vocês a ir além com a associação, né? Porque você comentou, né? Eu não posso viver só, meu filho precisa desenvolver. Mas o que levou vocês além, né, com a associação? Então, inicialmente eu vou responder por nós, né? Pelo nosso grupo. Acho que a principal motivação foi a nossa história, a nossa experiência, que foi muito difícil, né? Porque o que aconteceu? Todos nós 5, os nossos filhos chegaram no terceiro ano do ensino fundamental e não leram, né? E aí, assim, cada um teve uma história, né, diferente, enfim, mas o que nos motiva e o que nos fez a gente ir construir a associação foi exatamente isso, né, que outras famílias não precisassem passar pelo que a gente passou, né, e que se tiverem que passar, mas não só, né, que existe um caminho, que existe um manejo, que existem estratégias, e que pode ser diferente, e que não precisa ficar, né, no desespero. Então, essa, sem dúvida, foi o nosso norte principal, enquanto grupo, né, e aí, à medida que a gente foi nos envolvendo com tudo isso, a gente também percebeu que não somos só nós pais. Os professores que têm 35, 40 alunos, 25, seja lá qual o número, estão lá e estão sozinhos também. E que muitas vezes não sabem, porque não aprendeu na faculdade. Né? Para vocês terem uma ideia, eu fui num simpósio aqui de fono, e aí eu fui falar sobre a dislexia, foi excelente. E aí eu perguntei, né, para as alunas, falei, olha, o que vocês aprendem? Já estavam no quarto ano, não é quarto período não, no quarto ano, então tinha mais um ano só. Eu perguntei, o que vocês aprendem? Isso é final do ano passado, tá? Não estou falando de muitos anos atrás, não, estou falando de agora. O que vocês aprendem sobre a dislexia, né, sobre os transtornos de aprendizagem? Qual é a base de vocês para quando vocês saírem, conseguirem fazer diagnóstico diferencial, conseguirem fazer intervenção? Aí as alunas, né, assim, falaram, a gente viu numa aula com uma professora X, e aí eu falei, mas foi uma aula? Foram algumas aulas sobre transtornos de aprendizagem, daí a gente viu, eu falei, bom, daí vocês viram o que exatamente? Então, a gente viu a dislexia uma aula só. Aí, e são essas pessoas que vão atender aqui no Rio Grande do Norte. Elas são culpadas? Claro que não, né? Esses profissionais vão ter que buscar. Então, é o que chega também, não só os professores, mas profissionais despreparados, né, para esse tipo de demanda, inclusive. Então, por isso a necessidade dessa construção, dessa rede de apoio, né? Levar a ciência para todos, não é só para os pais, né? Os pais precisam entender, mas também o professor que está em sala de aula, que muitas vezes está sozinho, e aí tem o dia a dia, a rotina, a cobrança da escola, enfim, não sabe o que fazer, né?
como também tem o profissional, que o paciente chega e aí ele não sabe o que fazer, não sabe nem direito, né, qual vai ser o diagnóstico que vai dar para essa criança, por exemplo. Então, é sério, né? E à medida que vai se falando sobre a dislexia, as pessoas começam a querer saber, a buscar, porque esse vai ser o caminho, né? É saber do que se trata. Então, assim como o autismo, né? Agora, recentemente, dia 2 de abril foi o dia do autismo, né? Antes, há uns anos atrás, você não ouvia falar, né? Hoje não, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte foi expressiva, a movimentação muito linda. Então, as pessoas hoje sabem, você pergunta, as pessoas sabem o que é autismo, sabem do que, né, do que está se falando, e tão bonito, né, o tema, né, autista em todo lugar, né. Então, não é só um ideal, não, é uma realidade, né, e isso também tem que acontecer. Esse caminho que o autismo, que as pessoas de toda essa movimentação fizeram com o autismo, também tem que acontecer com a dislexia. E que está acontecendo, devagarzinho, né? Espalhados aí pelo Brasil, a gente chega lá, né, Marcos? Você falou com as palavras da doutora Ângela esses tempos atrás que nós estávamos conversando, né, doutora Ângela? Esse movimento da dislexia precisa acontecer. Ela falou desse jeito. Precisa ser expressivo. Vocês precisam ser vistos. Ela falou assim. Ela mandou um áudio para mim e eu falei, nossa, na hora que, doutora Ângela, a hora que a senhora falou isso, eu estremeci inteiro. Né? E é realmente, é a gente se unir, se reunir, né, mostrar mesmo. Uma das coisas como não sei se eu vou estar usando a expressão errada, mas não é ficar romantizando, né, fazendo de coitado com as nossas crianças ou o próprio adulto. De forma alguma. Não. É mostrar a eles, né, mostrar à sociedade, a todo mundo, somos capazes de vencer, de crescer, de se formar, né? Sim. É triste você estar num grupo de WhatsApp e às vezes as pessoas comentarem: meu professor disse que eu não vou ser ninguém, né? Porque eu tenho dislexia. Olha, né? É muito triste isso, né? Mas triste desse professor, porque não sabe da potência da bomba atômica que ele tem na mão, não é? Eu sempre falo isso pro meu filho. Talvez ele também tem dislexia e não sabe. Sim. Muito sábia, doutora Ângela. Muito sábia. Né? Porque lógico, não é desmerecendo nenhum outro indivíduo, né? Outra criança, mas, né? Todos somos capazes, né? Todos temos potenciais, né? Uma das coisas que eu tenho visto, né? As pessoas, e essa acho que a lei fala bastante, né? Nas escolas, nós somos vistos como uma nota, né? Se você tirou 90 ou para cima de 90, você é um ótimo aluno, né? Mas não enxergam os nossos potenciais, não enxergam o potencial, né? Imagina, uma criança, um adolescente, ele criar algo que vai mudar aquela rede de ensino, a nossa sociedade, né? A gente, né, somos nós que impomos limite, né, nessas crianças, né? Então, quando a gente isso que você está falando, porque quando tem a nota, né, questão do conteúdo, que é necessário, nós não podemos, mas a forma de passar esse conteúdo é que muda toda a situação. Mas depois que você faz o PDI da criança, ou PEI, né, muitas crianças, a nota passa a ser conceito. E ninguém explica para essa criança que conceito que vale B, que vale ótimo, que vale ruim. Uai, por que meus coleguinhas ganharam 10 e eu ganhei muito bom? Ah, não,
Aí, ou então fala com os pais assim, não precisa preocupar que ele não vai repetir. Ah, isso é uma coisa mais sem noção. Ou seja, você acha que o pai passe de ano e passe de ano sem saber nada, nenhum fundamento? Isso não existe. Então, nós temos que mudar essa dinâmica dessa fala. As escolas querem que os pais acreditem que os filhos passem de ano, né? E a escola acha isso. E o pai quer que o filho aprenda para ter nota. Mas só que ele não consegue explicar que o que ele estava falando para nós, a nota é aprender, não é nota para passar, é nota para aprender. Tá? E isso é habilidade e competência. É isso que nós precisamos mostrar. Por quê? Repetir de ano, né? Na minha época, repetir de ano. Uai. E muitos repetiram de ano até evadir, porque não tinha solução nenhuma. Hoje nós temos várias soluções. E uma das soluções é como chegar na escola e explicar que nós não queremos saber da nota, nós queremos saber como vai o nosso filho com o conteúdo, qual a forma que ele está com o conteúdo, com a aprendizagem dele. Aí a coisa muda, porque as pessoas chegam, não é possível, ele estudou tanto, ele falou comigo que foi bem, e a nota veio 3, é impossível isso. O professor não está dando aula, a questão não é essa. Nem o professor sabe a metodologia usar, e nem a criança está sabendo como estudar. E isso precisa ser o quê? É o que vocês estão fazendo, juntando forças para que haja uma dinâmica diretiva para as habilidades e competências dessa criança. Ela precisa saber da competência. Quando falava burra, que eu não ia ser nada, uma coisa ficava na minha cabeça. Eu falava assim, nossa, eu posso ser burra, mas tem muitas coisas que eles não sabem fazer, que eu sei fazer. Isso me segurava, né? Ah, nós vamos fazer, eu era a primeira a ter ideia, fazer isso, fazer aquilo outro. Uai, mas eu não era burra? E a professora falava assim, não, essa menina não vai dar nada na vida. E eu não dei alguma coisa na vida, mas eu dei aquilo que eu desejei, né? Eu vi encontrar na minha caminhada o desejo de ser alguém. Muita gente falou que eu não ia ser nada, né? Mas só que eu encontrei o desejo. E aonde que eu encontrei o desejo? Numa professora que falava pré-primário antes. Ela mostrou para mim que eu tinha competência e investia na competência, né? Mas tinha a dona Santinha que era competente e ficava o tempo todo falando, né, com o garfo dela, que ela, não sei se ela está no inferno, no céu, tem misericórdia, tudo bem, mas ela, o tempo todo, ela ficava assim. Você se acha, o que você acha que você vai ser? Você não vai ser nada, não. Graças a Deus que seus pais ainda têm dinheiro. Se não tivesse, olha para você ver o que eu ouvi há 50 e tantos anos atrás. E mudou alguma coisa, gente? Tem muito menino ouvindo isso até hoje. Isso significa o quê? Que nada mudou. Dona Santinha, né, doutora Ângela? Foi caiu, como se foi
um trampolim para a senhora, né? A vontade de me motivou, porque essa fala era pública. A fala era pública, era sempre pública. Não era comigo, era pública. Então, ela queria, era me humilhar. Ela chamou meus pais para falar que era para arrumar alguma coisa para me fazer, porque eu não ia ser nada na vida. E coitado dos meus pais, ainda acreditava. Ah, não, o que nós vamos fazer? Ah, ela vai fazer magistério, porque ela casa, tem um curso, tem isso, tem aquilo, arrumando a minha vida. E isso continua até hoje, não mudou, não mudou. E isso é que é gritante, porque se tivesse mudado alguma coisa, não. Antes os pais eram chamados para saber da nossa desgraça pedagógica. E hoje os pais são chamados para procurar profissionais para fazer laudo. Isso mesmo. E não olhar as habilidades, só né? Jesus na causa, tem que orar para o profissional. Que tem uns laudos que só Jesus, você tem que orar antes de chegar no consultório para o sujeito, né, ter a luz divina para não fazer nada errado. Né? Que tem uns que falam lá assim, não tem nada. Não tem nada. Aí chega o laudo lá, não tem o quê? Aí vai em outro, é isso. Eu estou com um problema sério de uma criança que foi diagnosticada com TDAH, e TDAH, né, hoje nós já temos a bipolaridade na infância, como comorbidade, tá? E foi tratando ela com o psicoestimulante. E a menina chegava ao ponto de segurar nas luzes e batia em todo mundo. Aí, quando a gente foi fazer o diagnóstico dela, deu lá bipolaridade. Né? Aí começou a tomar o remédio certo, tá toda felizinha. E aí, com isso, o pai também descobriu que tinha. Então, isso é sério. Isso é muito sério. As pessoas precisam parar de achar que isso é um nicho de mercado e começar a perceber que é vida humana. E se essa vida humana não estiver bem estruturada, porque a vida já é difícil, e mal vivida, fica impossível. Então, nós precisamos de nos juntar e capacitar e não achar, eu acho que ele é autista, porque ele não olha nos olhos. E viu que olha nos olhos? Eu acho que ele é disléxico porque ele troca. Ué, tem muitos sintomas aí que também troca. Então, tem muitas evidências que têm que ser levadas em conta. E, para isso, é como a nossa amiga acabou de falar. Tem profissional que quer formar, eu acho ótimo. Formar é ótimo. Mas capacitar é uma obrigação. Obrigação. E é isso que vocês, enquanto associação, estão fazendo. Capacitar, se juntar, se unir, aliviar a dor do outro, para que, até eu tenho 60 anos e ainda lembro de Dona Santinha, já não tem, talvez ela já... Né? Não tem nem osso mais, acabou tudo, só tem o garfo. Mas tem essa história e muitas outras histórias que a gente ouve. Até quando, até onde isso vai chegar? Então, acho que isso me permite
Acho que isso, assim, a senhora foi muito sábia, né, em todas as colocações, né, um alerta que a senhora vem falando. Não é a primeira vez que eu já ouvi a senhora falar sobre isso, né, sobre os diagnósticos, né, os absurdos que a gente vem encontrando por aí, mas uma coisa que eu acho que foi a chave de tudo isso foi quando a senhora disse sobre o desejo, né, que desejo que essa criança, seja ela com dislexia, seja ela que tem autismo, independente, né? Que desejo tem, tanto dos pais, né? Qual é o desejo que esse pai tem para essa criança? Porque essa criança precisa ser vista, precisa ser olhada, a criança precisa ver nos olhos do pai essa verdade, né? E ver a própria imagem dentro dos olhos do pai, né? Isso a gente não pode falar, né? Isso tem que acontecer, isso não pode ficar só no discurso, né? A mesma coisa acontece em sala de aula, né? Os horrores, né? Quando o professor dá uma sentença, muitas vezes uma sentença de morte, dizendo que essa criança não vai ser capaz. Quer dizer, que autoridade, né? Uma pessoa tem de colocar um limite na vida do outro, né? Pelo contrário, nós somos só um instrumento que o potencial que essa pessoa e essa criança tem, ela vai se descobrir ao longo da vida. Então a gente precisa de pessoas que ajudem, né? Que venham ajudar as crianças a se desenvolverem, não atrapalhar ainda mais, né? Como a senhora disse, a vida já é muito difícil, né? A gente já tem várias dificuldades durante o dia a dia, enfim. E aí, pessoas pisando na cabeça do outro, né? Limitando, colocando situações para que ela fique ainda mais para trás, né? Então, independente, né, do diagnóstico. E a gente tem que tomar conta que o diagnóstico não é só teste. Nós precisamos fazer o processamento auditivo, precisamos ver questão visual, precisamos ver questão dentária, né, que muitos não veem, se está, né, tendo alguma questão. Precisamos ver a visão do otorrinolaringologista, né? Nós precisamos ver postura. Já tem um artigo de dislexia e obesidade. Gente, é muita coisa. Então, você precisa de perceber, não é só troca ali, troca aqui, troca lá. Não, você precisa saber se é a questão postural também, tá? Se ouve bem, se não ouve, se enxerga, se tem acuidade visual ou processamento visual. Tudo isso tem que ser analisado e não só teste. Agora as pessoas querem teste, mas não manda fazer uma ressonância de sono para ver se dorme bem. A pessoa que dorme mal também tem dificuldades, mas não pergunta se dorme, né? Na anamnese, não pergunta se dorme, não pergunta qual que é a mastigação, não pergunta se dorme de boca aberta, se faz isso, faz aquilo, se tem cefaleia, se precisa estar fechando o olho sempre. Gente, é a nutrição, a alimentação. Então, o diagnóstico tem que ser interdisciplinar, multidisciplinar, para que não haja erro. Além dos testes, eu preciso de outros profissionais que também me dão visão. Eu preciso de um fisioterapeuta para saber se ele tem questão de planta de pé, como é que ele anda. Eu recebi um diagnóstico que o menino estava andando na ponta do pé e só porque estava andando na ponta do pé é autista. Não, ele tinha uma diferença de exatamente 1,5 centímetro de um pé para outro. Me ajuda aí, gente. Outro que foi diagnosticado com autismo, ele tinha uma deficiência auditiva
enorme. Então, multidisciplinariedade é junção do todo, né? É igual o Neia faz, né? O Rubens mais a Alessandra, o que a gente faz aqui, o que a Cíntia faz, e vários laboratórios o Brasil inteiro faz, porque a gente entendeu que não é só o teste, tem que ter uma avaliação geral. Teve um paciente meu que a fonoaudióloga descobriu que ele tinha 40% de baixa auditiva. Ele está usando aparelho. O menino tem 9 anos pelo amor de Deus. Olha que coisa séria. Então, esses nossos encontros são encontros de alerta. Alerta, a gente tem que alertar. Porque senão, aonde que nós vamos parar? De alerta, de conscientização. Eu falo que isso é profecia do mal. Gente que não sabe fazer as coisas e dá profecia do inferno. Então, para quem está chegando na live agora, nós hoje estamos conversando, um bate-papo muito gostoso com a doutora Ângela Matilde, a Eliara, da Associação Potiguar de Dislexia, do Rio Grande do Norte. Lutonce, né? Daí, ó. A Lutonce é uma fono especializada em orto, né, dentário, trabalha com dentistas, odontólogos, e trabalha com essa área com eles, para eles verem. Olha que coisa mais linda! Então né, Eliara, a gente está tendo uma aula com a doutora Ângela também, né? Sim, sempre, né? Toda vez. Toda vez, Marcos. Porque às vezes a gente só pensa, né? Não, é só isso aqui. Não, mas a gente ir além, né? Sim. É o que o que um disléxico faz. Um disléxico, ele quer saber a raiz daquilo ali. Né? Não sei se acontece com a senhora, doutora Ângela, aí na sua casa, Eliara. Porque aqui em casa, o Davi, eu quero saber o porquê, né? E quando ele sabe o porquê, ele já vai, lógico, né? Que ele faz toda uma anamnese, né, do caso ali, e ele já vai direto, depois quando ele pega um outro caso, ele já olha e já vai direto no resultado. Só que eu sempre faço ele refletir, né? Refletir o porquê que ele chegou naquele resultado nas tarefas de casa, né? Da escola e tal. E diante de tudo isso, Eliara, logo eu volto uma pergunta para a senhora, tá, doutora Ângela? Eliara, vocês, ao longo desse tempo da associação, vocês já pensaram em desistir? Bate um desânimo? Bom, Marcos, interessante sua pergunta, né? Porque, assim, na verdade, a gente só tem 6 meses, estamos engatinhando. Ainda não deu tempo desse choque, né? Estamos nascendo. Mas, assim, agora vamos falar sério, né? O trabalho voluntário é um trabalho sempre muito difícil, né? Porque é muita dedicação, não tem retorno financeiro nenhum, né? E muito investimento mental, intelectual, emocional e até espiritual, né? Inclusive, quando a gente trabalha, a gente também deixa a nossa família, não é? A gente está aqui, a nossa família não está, né? A gente não está dando suporte para a família. E aí, sempre é muito difícil, né? Sempre são escolhas que a gente acaba tendo que fazer. Então, tem momentos difíceis que a gente encontra. Sim, eu já tive alguns momentos, e aí eu estou respondendo por mim, tá? Mas a gente já teve, sim, momentos difíceis na associação, e aí, né, se pergunta, né, e aí, né, mas assim, eu sempre penso no propósito disso tudo, né, então, essa é uma resposta mais pessoal minha do que do meu grupo da diretoria, que eu acredito que a gente está plantando para
colher algum fruto algum dia. E pessoalmente acredito que eu estou na orquestra de Deus e que eu estou tentando ajudar Deus em alguma coisa. Então acho que esse é um chamado que ele tem para mim pessoalmente, né? E ele me pede para que eu ame o próximo. E o próximo não é só aquele que eu conheço, porque isso é fácil amar. É fácil amar os amigos, é fácil amar a família, né? Mas é difícil amar quem eu não conheço, né? Então, através da associação, é uma forma de eu amar quem eu não conheço. Porque quando eu ajudo o professor, e o professor faz uma estratégia diferente para um aluno que eu nunca vou saber quem é, mas que fez a diferença na vida dessa criança, eu estou amando o próximo. Então, é aí que nesse momento eu penso nisso, penso também nos diretores, né, que estão comigo desde o início, penso na Gabi, que me ajuda, que me estimula sempre, né, e penso também nesse grupo que está comigo hoje, nós somos 50, e que está lá todo mês, né? Todo mês estão lá participando das reuniões e tem chegando cada vez mais gente. E tem pessoas que falam comigo diariamente, né? Que hoje, por conta da associação, né? Eu tenho uma pessoa que me liga todo dia, né? Ela é disléxica. E eu falo com ela todo dia, né? Nunca, se não fosse por causa da associação, nunca isso teria acontecido na minha vida. Então, nesses momentos difíceis, que já aconteceram, alguns nesses 6 meses, eu penso nisso, eu penso nesse propósito. Então, apesar da dificuldade, eu não sou uma pessoa fácil de desistir das coisas, não. Né? Então, não acho que, não vejo isso como acontecer, mas eu estou aqui para lutar, estou para lutar pelas pessoas e por esse propósito maior que me move, que é Deus. Às vezes você olhar uma pessoa e falar assim, nossa, a sua não é mérito de ninguém, mas é pelo propósito que nos move, né? A pessoa sempre olhar assim e falar assim, nossa, a sua live me esclareceu muitas coisas, né? Eu digo live porque a gente sempre, aqui do Dislexia Paraná, sempre esteve mais envolvido nas lives devido à pandemia. E agora, né, mês passado, iniciamos o grupo de pais, né? Até a doutora Dani, ela disse assim para mim, Marcos, mas e se só tiver nós? Eu falei, bom, vai estar eu, você e a Beth, que é a minha esposa, já somos 3, né? Nós ou vamos escutar ao outro, já é um grupo, né? E para nossa surpresa tivemos 1, 2, 3, 4, se não me engano 4 pais, é que eu não sou bom, às vezes foge da memória, né? Nós tivemos, fora eu e a Beth, tivemos mais 4 pais, né? E, gente, foi maravilhoso, né? A mãe partilhando, o pai partilhando, outro pai partilhando, a outra mãe partilhando, né? Foi maravilhoso. E aí, escutar assim, eu não estou sozinho, né? Eu não estou sozinho, uma mãe disse, né? Eu falei, meu Deus, olha só, né? Aí depois eu olhei para a Dani e eu falei, Dani, o que você sente? Ela falou assim, eu sinto hoje uma missão cumprida, né? No meu coração ela se sentiu tão aliviada, né, de ter transformado aquela vida, porque ela atende aquelas pessoas profissionalmente, mas ela foi além do profissional. E aí ir além da empatia, ir com empatia. Ela já trata as pessoas com uma humanidade tão grandiosa, mas ela foi mais além ainda do que... E ela falou, Marcos, E aí eu falei para ela, vamos tirar uma foto, eu e você. Né? A minha esposa falou também, tira uma foto ali de vocês. Aí eu falei, não, mas pode ser com a sua logo. Ela falou, não, eu já faço parte do Dislexia Paraná, então vamos mostrar. Eu falei, calma. Né? E eu fui no carro, e é isso, né? E eu já tive momentos também de bateu aquela, como diz os mais adolescentes, bateu aquela bad, né? É bad que fala, né? E aí Priscila, do Dislex Bahia, Priscila, eu tô assim, ela falou, a Priscila me manda áudios,
calma, Marcos, é assim mesmo, fica tranquilo, né? Fica aí, ela vai falando, e foi uma, nossa, gente, essa união é maravilhosa. E doutora Sim. Ângela agora pergunta a volta para a senhora. Vamos lá. A senhora, o que a senhora teria para falar para os pais, né? Esses pais dessas associações, né? Tanto aqueles que organizam as associações, quanto aqueles que só fazem assim participando das associações, né? Que quando pensam em desistir, em dar sequência de buscar o diagnóstico para seus filhos. Bom, desistir é normal. Desistir significa você estar indo no caminho certo, porque tem momentos que vem a frustração. O que é a frustração? A frustração é que nos move sair desse lugar. Então, se está tudo quietinho aí, que o problema está sério. Né? Então, você tem que sentir isso. E outra questão é planejamento. Tá? É como a Eliara falou, nós estamos engatinhando. Para engatinhar, nós precisamos de planejar, porque nós sabemos que a criança, ela não mama sozinha, ela precisa dessa relação, ela precisa aprender, fortificar, ou seja, marcos do desenvolvimento, né? Inclusive, marcos agora foram revistos. Então, tem tudo isso. Quando ela fala que é uma criança engatinhando, não tem idade para pesquisa, porque você descobre tudo o tempo todo. Então, o planejamento é de suma importância, metrificar a evolução dia após dia. Um dia veio 50, ótimo. Outro dia veio 49. Por que será que esse 1 faltou? Então, vamos ligar para esse 1, porque ele precisa de acolhida. Gente, o ser humano, ele é movido a sentimento e razão, né? Nós, a arquitetura neurológica trabalha com essa questão, né? Mas também temos o da aprendizagem, né? São as funções conativas, as funções executivas e as funções cognitivas. E as pessoas acreditam que a pessoa tem que viver só da execução. Executar alguma coisa, eu primeiro tenho que conhecer. Isso é cognição. Para mim conhecer alguma coisa, eu tenho que me emocionar com isso, eu preciso saber por que isso serve. E a mente, você vai estudar história, porque você tem que estudar história. Espera aí, cadê minha função conativa da motivação da história? Cadê minha função cognitiva para me entender o porquê que eu tenho que descobrir o Brasil? E para que funtiva? Para mim fazer. Então, toda prova, toda ação tem que passar por essas 3 coisas. Isso é a tríade da aprendizagem. Se isso não tem, eu me perco no processo e tem muita gente trabalhando só com execução, 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 execução. Execução é fazer, mas e o conhecer? E o emocionar? Nós temos um grande cientista da Amazon que ele falou, para aprender você precisa se emocionar. Então, quem está me emocionando para aprender é conteúdo que me emociona? Uai, e se eu tiver descalculia? Aí vai ficar difícil dar conta. Mas, gente, é muito sério e eu quero parabenizar a vocês, esse movimento, e tem que caminhar mesmo, né? E cada vez mais. Eliara, não deixe de planejar esse engatinhar, porque quando ele estiver de pé,
Ah, puxa vida, ninguém segura. É igual criança. A gente tem criança. Amém. Enquanto está no colo, está lá no colo. Aí o dia que ele vai para o chão, oh, meu Deus. E doutora Ângela, por isso que aqui na associação, desde que a gente começou, né, o nosso trabalho, que foi lá dia 7 de outubro do ano passado, nós nos encontramos, a diretoria, toda semana. E com o grupo é todo mês. Então, todo mês a gente tem uma proposta. Como a nossa proposta é capacitar as pessoas, sejam famílias, sejam professores, sejam profissionais, a gente sempre traz uma discussão, né? A gente já teve a discussão do filme Como Estrelas na Terra, a gente já teve a discussão do livro, né? A Vida Secreta de uma Criança com Dislexia. Aí a gente também já teve a dislexia no cotidiano de sala de aula. Então, assim, a cada mês a gente tem um tema para ser discutido. Porque a proposta é que a gente entenda, que a gente compreenda. E isso não é só para mim, não é isso, porque isso eu posso fazer sozinha, né? Eu posso estudar, mas isso é para todos que queiram ter esse conhecimento, ter essa informação. E aí, esse é o propósito, da gente ir degrau por degrau, a cada mês, e se aprofundando em alguma questão através de uma metodologia diferente, né? Seja a discussão de um livro, seja uma palestra, seja trazer alguém, seja uma roda de conversa. Inclusive, amanhã a gente vai fazer uma roda de conversa, vai ter 2 convidados, sendo uma pessoa representando a dislexia e uma pessoa representando a descalculia. Que isso é outra questão, né? Integrar os assuntos, são tão juntos, né? É tão comum na hora de fazer o diagnóstico ter as comorbidades associadas, enfim. E aí eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado, essa delicadeza de não ficar só separando, fatiando o conhecimento. Então, esse é o propósito, essa sua dica, a gente já está cumprindo, né, desse planejamento mensal, com um propósito para que todos tenham acesso a essas informações. Isso mesmo. Gente, eu estou muito orgulhosa com vocês, muito mesmo, feliz, né? Muito feliz, porque vai tomar uma dimensão tão grande, que não vai ter tamanho para a quantidade de pessoas que vão juntar. Amém. Amém. Vamos lá, né? É para isso que a gente está trabalhando, né? Vamos ver. Mas tem o desejo, né? Tem o desejo, né, dona Ângela? Tem o desejo. Isso já é o suficiente, né? Agora vamos ver o que aparece. Uma das coisas que eu aprendi, né, que a gente escuta, eu comecei a ver, todo disléxico ele é sonhador, né? Então eu sempre falo para o meu filho, não só para o meu filho, mas falo para os 3, né? Filhos, sonhem e corram atrás. Sonhem e corram atrás. Não fiquem somente no sonho, corram atrás. Busquem fazer acontecer, porque vocês são capazes. Né? Para todos os disléxicos, para todas as associações, né? E nós estamos, olha, um outro convidado ilustre com a doutora Ângela. Ao PDI. Lindo demais. E, Eliara, né, nós estamos finalizando a nossa live, né, e semana que vem já temos uma outra live com uma outra associação, mas fiquem ligados nas nossas redes aqui, tá? E estamos aí correndo para fazer uma estrutura diferente, porque, doutora Ângela, nós vamos correr atrás aqui para fazer a transmissão pelo Instagram e YouTube, tá bom? Tudo certinho. Tudo onde a gente puder fazer a transmissão, nós vamos fazer, nós vamos dar um jeito. Muito bem.
vamos fazer os e-books, essas apostilas que vocês estão falando, vamos fazer os e-books, vamos distribuir, vamos fazer tudo que a gente pode fazer para que essas nossas crianças não percam o desejo de viver. Muito bem. Muito bem. E eu vou te levar também, viu? Eu vou levar vocês dois também lá para a Dislexia RN. Vocês me aguardem. Convite. Vai ter volta. Viu? Bom. Doutora Ângela, a senhora viu? Ó, ela falou que você nunca fez live, né, Eliara? Não, primeira vez. Ô, Marcos, assim se me Ela já está familiarizada com live, viu? Eliara, então assim, nessa descontração, veja, nós estamos falando de um assunto sério, mas como família, né? Um assunto como família, com um assunto que envolve a educação dos nossos filhos, digo os nossos, mas não é só o meu, são do Brasil inteiro, né? Sim. Qual conselho vocês, né? Quando você diz nós da associação, eu digo vocês, né? Deixam ou falam para as famílias, educadores, médicos e até nossos gestores políticos, né? Sim, eu acho que inicialmente, né, a orientação, né, os conselhos que a gente pode dar é buscar sempre a parceria, né, um tom conciliador. E eu acho que isso é importante para que a gente possa vencer, independente da dificuldade, a conciliação sempre tem mais chance de dar certo do que ir para o embate. Então, eu acho que isso, né, se refere principalmente à família com a escola. Então, quanto mais a família e a escola tiverem essa parceria, melhor vai ser o progresso dessa criança na escola. O beneficiário vai ser a criança, sem dúvida, né? Acho que um outro conselho, e aí eu vou pegar se a senhora me permite, doutora Ângela, pegar uma fala da doutora Ângela, é o desejo, né? Eu acho que é o desejo que isso tem que estar, né? Na verdade, isso a gente não ensina, né? Mas dizem que conselho, se fosse bom, né? A gente ficaria muito rico, mas enfim, seria importante, né? Que o seu filho se sinta desejado, se sinta amado, que ele veja nos teus olhos, né? O reflexo dele. Então, isso é importante para qualquer relacionamento, seja ele na relação mãe e filho, pai e filho, mas também na relação professor-aluno, mas também na relação profissional e paciente. Então, esse desejo de que o filho vai dar certo, de que o aluno vai dar certo, é importantíssimo, né? Isso é a base da relação, para a gente começar a conversar, vamos dizer assim. Então, percebam, né? Qual é o desejo, que lugar essa criança ocupa na sua vida, que lugar esse aluno que dá tanto trabalho para você ocupa no seu dia a dia, né? Façam essa reflexão. Agora, em termos... Lembrando do que você está falando, e a Jalmires entrou aqui, e a Jalmires é doutora em analfabetismo, sobre o EJA. Isso Sim. Também é uma consequência, gente, de alunos não diagnosticados. Muito sério, né? Assim, pode continuar, Liara, já eu vou fazer uma colocação também sobre... Sim, e aí o que eu também percebo, assim, na questão do conselho para a questão política, nós sabemos, né, que os políticos estão lá para trabalhar para nós. Na verdade, não é isso que acontece, mas é esse o sentido, né, teórico. E que a gente, enquanto sociedade, tem que fazer valer o direito dessas pessoas. Então, a gente, enquanto associação, a gente está aqui para representá-los, né? Seja na lei, né? Seja, por exemplo, em alguma instituição,
né? Muitas vezes, como eu já ouvi em outras associações, a associação vai até a faculdade, né, conversar com a escola, às vezes a família não consegue falar, né? Então, que de alguma forma a gente possa representar essas pessoas, né? E não é só, né? Claro que a gente está representando a pessoa com dislexia, mas quando a gente faz isso, a gente representa qualquer pessoa que tem uma neurodiversidade, né? E que as pessoas olhem, né? E que a gente tem que, nós estamos em todos os lugares. Eu falo nós porque como diretora, né, da associação, nós estamos em todos os lugares, né? E as pessoas precisam ouvir o que a gente tem, né, para oferecer, o que essas pessoas têm que fazer por nós também, né? Então é uma via de mão dupla, né? Então fica aí, né, os meus conselhos em relação a essa nossa conversa hoje. E hoje, né, aproveitando todos aqui, e vocês, duas maravilhosas pessoas, eu vejo eu não sei como é aí no Rio Grande do Norte, como é em Belo Horizonte, eu vejo em alguns estados eu vejo uma grande movimentação dos núcleos regionais de educação, com alguns vídeos, né, as crianças que não retornaram para as escolas, mesmo já sendo presencial, né? Fazem lives, fazem vídeos, né? Assim, você faz falta. Mas eu queria levantar um sinalzinho vermelho para quem estiver nos escutando, né? Porque às vezes essa criança, esse adolescente, não vai ter pais participativos como aqui em casa, como a Eliara, como outros pais também. Mas será que estas crianças que não retornaram às escolas, será que elas não estão com algum transtorno de aprendizagem? E passaram por alguma, vamos se dizer, alguma dificuldade com algum professor na época de aula presencial? E por isso ela não quer retornar às escolas? Né? Então, se você... Eu faço um apelo, sim, né, aos núcleos regionais de educação, secretários de educação, seja o que for, que procurem as associações, né, de dislexia, de autismo, seja do que for, dos transtornos de aprendizagem, uma clínica, para entender, né, porque às vezes essas crianças não voltaram porque elas têm um transtorno e passaram por algum momento na escola que feriu elas, e elas não querem voltar, né? Então, por favor, senhores queridos diretores de regionais de educação, secretarias de educação, secretários de educação, né, seja municipal, estadual, federal, seja o que for, conversem com as associações. As associações têm dados, têm estratégias. Olha a doutora Ângela também, ela pode contribuir, né? Sim. Com tudo, com essas informações, né? Então, fica o meu parênteses, né? E já fortalecendo as associações, né? Então, eu queria que vocês duas, digníssimas, né? Vocês decidem quem vai fazer aí, por ordem aí, as considerações. Você quer deixar a doutora Ângela por ordem alfabética, Eliara? Não, por respeito. Por respeito. As considerações finais. A palavra que eu queria deixar para vocês é assim: existem os analfabetos que não sabem ler e escrever, né? Porque ler e escrever é a forma de se comunicar, mas tem a fala também. Mas existe os ignorantes que não querem que pessoas aprendam. Então, quando vocês se unem, vocês estão lutando contra os ignorantes que não querem que outros aprendam, né? E contra os analfabetos que acham que eles não podem ainda aprender. Então, eu quero dar gratidão e parabéns a vocês.
Eliara. Muito Ó, bom. Muito bom. Então, eu queria fechar, né, dizendo que a nossa associação, apesar de estar engatinhando, nós temos muito a oferecer, nós percebemos um potencial imenso, né, de apoio, de orientação, de parceria com as famílias, com as pessoas com dislexia, com os professores que têm nos procurado muito, e também aos profissionais, seja da saúde, seja da educação, né, com o propósito de divulgar a dislexia aqui no estado, e a gente acredita que com a oficialização da nossa associação vai ajudar a alavancar algumas leis aqui no estado. Esse é um dos nossos objetivos também, né? E dizer que a dislexia é uma realidade, né, para sempre na vida das famílias, na escola, e cada vez mais o professor vai encontrar essa realidade, né, que com certeza, porque agora os diagnósticos estão vindo, então isso vai ser uma realidade desse professor. Já na verdade, mas é que antes não tinha nome, né? E agora o nome está começando a vir. E aí que, assim, independente de quem seja, né, que você não está sozinho, né? Existem as associações, nós estamos aqui para isso, né? Não temos respostas para tudo, mas temos alguns caminhos, alguns manejos, algumas estratégias que podem vir a ajudar, né? Também quero, desde já, agradecer, viu, Marcos, pelo convite, pela parceria de sempre, por seu coração sempre muito generoso. Minha gratidão à doutora Ângela, sou sua fã de carteirinha, assisti o seu simpósio de estratégias interventivas, foi um máximo. Tem mais agora, hein? Olha, muito bom. Também vi o de autismo, também teve o de autismo, também assisti, muito bom. Muito bom, gente, tem muita coisa boa, né? Mas tem mais, né? Tem muitas surpresas aí, ó. Muitas. Muito bom. Também queria agradecer. Spoilers, né? Sim. Também coisa boa. E também queria agradecer em especial a minha amiga, que hoje posso chamar de amiga, a Gabi Cury, por toda a parceria, por me ouvir, por às vezes ouvir as minhas angústias, por me acalmar, por falar uma palavra. Enfim, também queria agradecer a Lê, que está sempre conosco, e agradecer a vocês, gente. Obrigada por tudo, obrigada por essa experiência. Valeu. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Eliara. Nossa, foi um prazer estar aqui com vocês. E doutora Ângela, semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais, né? Tem mais. Tem mais. E Eliara, é a primeira de muitas, tá? Não se preocupe, essa não para aqui, tá? Tá bom, não esqueçam, viu? Vai ter volta. Vocês lá na minha associação. Viu? Foi um prazer estar com vocês, viu, gente? Ó, muito prazer, obrigado, gente. Obrigada. A todos vocês. Obrigado por terem ficado conosco até, olha, 1h45, viu? De live. Muito obrigado pelos compartilhamentos. Que coisa boa. Beijão, gente. Tchau. Beijão. Tchau, tchau.